sobre o Evangelho de Mateus, nesse tempo da Quaresma. Mateus precisa ser lido à luz da unidade da igreja, ou da busca pela unidade da igreja. A comunidade de Mateus viveu na Galileia cerca de 2 décadas depois da destruição do Templo de Jerusalém. E vários grupos judeus tentavam se firmar após este golpe da destruição do templo. Um desses grupos eram os cristãos, as cristãs. E esta situação gerou conflitos entre aqueles que eram os das sinagogas, assim chamados, e aqueles que se convertiam ao cristianismo. E como gerar convivência, não é? Como gerar convivência? Como gerar unidade, diálogo, convivência? Unidade entre as pessoas que se convertiam, os diferentes, que se agregavam, iam se agregando à comunidade. O Evangelho está aí para orientar os primeiros cristãos e também a nós, que é preciso superar os conflitos. É preciso superar os conflitos. Eu, às vezes, leio Mateus como se ele fosse assim um sanduíche. Vamos imaginar um sanduíche. Um sanduíche. Tem a parte de cima do sanduíche, que começa ali com a infância de Jesus, não é? A infância de Jesus. Se você ler Mateus, você vai trazer à memória as bem-aventuranças. E depois Mateus vai caminhando com todo esse recheio do sanduíche, que são as parábolas, o texto que eu vou ler hoje. E termina com a outra parte do sanduíche, que é o envio dos discípulos, que está lá no último versículo, o último capítulo de Mateus. Nesse caminhar, Mateus vai informando que é preciso mudar de vida, é preciso haver conversão. Ao risco, se não houver mudança de vida, de acontecer aquilo que está lá em Mateus 25. Mateus 25, 41. Vamos ler? Vai estar aí na tela também. Precisa haver mudança, conversão. Olha o que está escrito aí em Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro vocês não me hospedaram, estando nu vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso vocês não foram me ver. E eles lhes perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E lá no final de Mateus, nós vamos ler depois também o texto, aquele envio: caminhem por todo o mundo e preguem o Evangelho. Mas nesse caminhar entre o início de Mateus e o final de Mateus, existem muitos ensinos. E antes da caminhada de Jesus, depois do Monte da Transfiguração, que o reverendo Ellerson trouxe à memória domingo passado, Jesus vai caminhar para Jerusalém e vai caminhar para a morte. Mas antes de tudo isso, ele apresenta algumas parábolas.
que faz parte desse recheio do sanduíche. Eu gostaria de ler uma parábola para começar a conversar com vocês nesta noite, que será uma noite longa. Nós vamos sair daqui por volta de umas 11 horas. Então vá orando bastante aí, tá bom? Mateus 13, a partir do 24. Mateus 13, a partir do 24 até o 30. O texto diz assim, está na tela. Vamos ler juntos e juntas? Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Amém. Essa parábola é interessante. Primeiro porque ela nos aponta que há o joio no meio do trigo. Há o joio no meio do trigo. Mas também, segundo o texto, não compete a nós saber quem colocou o joio no meio do trigo. Quando perguntaram para o Senhor: quem colocou? A resposta foi colocada pelo inimigo. Quem é esse inimigo? Vocês não precisam saber. Inimigo que está dentro do reino. E nós precisamos tomar cuidado, porque eles existem. Cuidado. E Deus fez o ser humano inteligente para que o ser humano possa fazer as suas opções. Nós podemos fazer as nossas escolhas. Mas na caminhada do reino de Deus, nós contamos sempre com a misericórdia divina. Sempre com a misericórdia divina. Esse texto, se você perceber aí, pastor, não tem referência em outro evangelho. Acho que não tem, né? Não estou equivocado, não. Só Mateus narra esse texto. E Mateus vai narrar que o problema do joio não é nosso. Não é nosso. Não é nosso. Deixa o joio aí. Olha o que está escrito em Mateus 24. Mateus 24. Vamos ler a partir do 9. Mateus 24, 9. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o
fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhos de todas as nações. Então virá o fim. Meu irmão e minha irmã, qual é o nosso papel nesta existência? É perseverar até o fim. Não é ficar preocupado quem é o joio e quem é o trigo. Não é o nosso papel. O nosso papel é de pregar o evangelho, porque esse evangelho deve ser pregado para todas as nações. Então virá o fim. Qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel? Pregar, perseverar, pregar. Não compete a nós tirarmos o joio do meio do trigo. E eu creio que o joio pode ser transformado em trigo. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Crê ou não crê? Então, dê um tempo para o joio, por favor. Deixa o joio aí. Cumpra o quê? O teu papel. Faça a missão. Anuncie o evangelho. Pregue que em Jesus Cristo há salvação. Não acontece aqui, amém? Não acontece aqui. Mas tem muita gente, eu fui pastor já em várias igrejas, e eu nasci na igreja metodista, o reverendo Ellerson também, não é? Só que ele já falou que eu tenho mais idade que ele, mas eu não sei se isso é verdade. Não, é verdade, tá certo? Tem muita gente nas igrejas que se tornam verdadeiros arrancadores de joio, não tem? Não tem ou não? Aqui não. Especialista. E quando arranca o joio, vai embora também vai embora o trigo. Vai embora o trigo. Se torna um podador de joio. Esquece de algo importante que está na essência de Deus. O Deus que nós cremos é misericordioso. Amém? Vamos repetir juntos. O Deus que cremos, não ouvi. O Deus que nós cremos é misericordioso. Você crê nisso, meu irmão? Crê nisso, minha irmã? Então, eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Não desista. Não desista. Não desista. E também você não deve desistir de ninguém. Não desista, está cansado. Você já está se achando meio que um joio aí na vida? Não desista, porque Deus pode transformar a tua vida. Deus pode transformar a vida do reverendo Ellerson, a minha e de qualquer um que está aqui nesta noite. Porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso. A essência do nosso Deus é misericórdia. É misericórdia. Não desista de você mesmo, não desista do seu próximo. Eu me lembro do Salmo 23, nós sabemos de cor. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe o que está atrás de você, te seguindo diariamente? O que está te seguindo diariamente? Você está andando, o que está te seguindo? Bondade e misericórdia. Você está andando, levantou de manhã, não é? Você está assim, poxa, eu sou o pior das pessoas, a pior das pessoas. Eu sou terrível. Eu não sei porque que eu estou nesse mundo. Mas sabe o que está atrás de você? Bondade e misericórdia. Mas não só atrás de mim, atrás do pastor Ellerson também. E de todos nós que estamos aqui. Então não desista de ninguém. Não desista nem de você mesmo. Eu gosto daquele texto de Lamentações, por favor, se você puder pôr na tela. Lamentações 3, 22, 22? 3, 22 e 23, é isso? Lamentações 3, vamos ler juntos? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã,
grande é a tua fidelidade. Que oração? Que oração? Que oração? Que oração? Por favor, estou sem relógio. Que oração? Daqui a pouco vai dar meia-noite, 0 horas, é isso? Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer à meia-noite? As misericórdias do Senhor. É isso que vai acontecer. Eu não sei se o mundo vai acabar, não sei se vai ter um terremoto, eu não sei de nada. O que eu sei é que as misericórdias do Senhor vão se renovar. Não desista de você. Não desista de você. Não julgue o joio que você está achando que é joio aí, ó, e você não sabe talvez que o joio é você. Cuidado. Mas se assim for, Deus pode transformar o joio, você e todo mundo, porque as misericórdias dele não tem fim. Não tem fim. O que diz Mateus 5,7? Mateus 5,7. Você sabe de cor também? Eu acho que sei, também sei. Bem-aventurados os, porque alcançarão. Se Deus é misericordioso, se Cristo é misericordioso, se eu sou seguidor de Jesus, eu tenho que ser o que também? Misericordioso. Misericordioso. Não desista de você. Não desista do outro. Não queira ser um colhedor de joio, porque não é o seu papel. Não é o seu papel. O seu papel é o que está aí em Mateus 5, nós acabamos de ler. É você ser o quê? Misericordioso. Pastor, eu estou me sentindo um joio nesta noite. A minha vida está um horror. Se aquiete, porque Deus tem misericórdia de você. Tá bom, meu irmão? Tá bem, minha irmã? Mas Mateus vai seguindo, né? O texto não para aí. E a gente chega lá em Mateus 18. Mateus 18, esse texto é muito importante. Eu li muito esse texto essa semana. Mateus 18. Aí, transfiguração já passou. E Jesus já está caminhando para Jerusalém. Mateus 18 diz assim, até o versículo 5. Naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Ó Senhor amado. Jesus, chamando uma criança, colocou-a no seu meio deles colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que me recebe. Começou a jornada. Passamos Mateus 17. A transfiguração já aconteceu, né, pastor? E nós estamos caminhando com Jesus para Jerusalém, a cruz. Nessa caminhada, os discípulos se aproximam de Jesus e fazem ainda essa pergunta: quem é o maior? Alguns textos da Bíblia a gente lê e às vezes dá vontade até de chorar. Quem é o maior? A partir desta pergunta, Jesus reforça o ensino sobre a igreja e comunidade. Os mais importantes, segundo Jesus, são os pequeninos. Criança que era desprezada naquela cultura, Jesus vai colocá-las como a maior no reino de Deus. Afinal, eu creio que só a criança para perdoar, esquecer, caminhar junto novamente. É a criança
que passa por uma enfermidade, e quando a enfermidade passa, ela nem lembra mais da enfermidade, ela já está sorrindo, cantando, brincando. É a criança que vai crescer na comunidade sem querer saber quem é o joio. Ela não está nem aí para o joio. Ela cresce alegre, ela cresce feliz, ela cresce contente. A criança possui um coração bondoso. A criança confia em Deus, no Senhor do reino. Confia nele e em nada mais. A pergunta é assim: quem será o primeiro ministro aí do reino? Ou quem será o presidente aí do reino? E Jesus vai responder: só alguém que tem o coração humilde e simples. Só alguém com o coração muito humilde e muito simples. Vocês ainda não entenderam o reino de Deus. Se há alguma coisa que a criança faz, ou se há uma coisa que a criança faz, é perdoar. A criança perdoa. Mas também a criança depende do cuidador, seja o pai, a mãe, o cuidador. A criança quer fazer parte. A criança pergunta: hoje é domingo, nós vamos à igreja? A criança quer estar presente. E Jesus vai dizer para os discípulos: olha, sejam como crianças. Sejam como crianças. Não julguem. Não decretem a falência de ninguém. Não coloquem ninguém no inferno. Pelo contrário, abracem, acolham. Sabe por quê? Porque esse reino que está sendo estabelecido por mim, disse Jesus, vai contra toda a lógica dos reinos deste mundo. No reino de Jesus, uma ovelha se perde. No reino de Jesus, uma ovelha se perde. Olha o que está escrito aí em Mateus 18, a partir do 10. Diz assim o texto: fiquem atentos para não desprezarem nenhum desses pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo, que ficará mais alegre por causa do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim não é da vontade do Pai que vocês, que está nos céus, que se perca, o Pai de vocês que está nos céus, que se perca um só destes pequeninos. Irmãos e irmãs, às vezes eu fico me colocando nesse local, aqui nesse lugar. Eu nunca tive ovelhas, mas fico imaginando, você está ali, né? 99, 100 ovelhas, você orientou, você ensinou, você falou, você deu informações. Mas o que aconteceu com uma ovelha? O que aconteceu com uma ovelha? O que eu faria? Ela sabia do problema? Ela sabia que poderia acontecer isso? Eu não vou largar essas 99 e vou atrás daquela. Mas não é isso que Jesus faz. Talvez eu fizesse isso, você fizesse isso, mas Jesus não faz isso. Ele deixa aquelas e vai atrás da que estava perdida. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Quem sabe você entrou aqui não acreditando mais em você. Quem sabe você entrou aqui
numa situação que você já desistiu de você. Eu não tenho nenhum valor, eu estou perdido, ninguém mais me quer. Eu quero dizer para você, se ninguém te quer, Jesus quer salvar você. Se todos te abandonaram e ainda estão te criticando, eu quero dizer uma coisa para você: alguém vai atrás de você. Sabe quem vai atrás de você? Jesus Cristo. E aqueles que seguem Jesus também vão atrás. Não desanime, não desista de você. Não desista de você. Eu não sei qual foi a última vez que você leu esse texto da Bíblia, mas é um texto interessante. Os discípulos acabaram de perguntar quem é o maior, e ouviram uma parábola dessa. Não sei. Talvez você esteja aí em casa me ouvindo triste, decepcionado com você mesmo. Mas eu quero te trazer à memória, segundo a palavra de Deus, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E se você está se sentindo perdido, perdida, meu irmão e minha irmã, Jesus quer te salvar desta noite. Se todos te abandonaram, Jesus não vai te abandonar. Ele não vai te deixar. Assim, não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus, que se perca um só desses pequeninos. Quando Jesus cita os frágeis nesse texto, e os frágeis são as crianças, mas também a ovelha perdida, ele também vai nos ensinar como abordar os frágeis. Ele vai nos ensinar, está escrito aí, nós vamos ler, como nós devemos abordar os frágeis. Como lidar com aquele irmão que pecou? Como lidar com aquele que se afastou? Como lidar com aquela ovelha que foi embora? Como lidar com aquele que está gostando de ser joio? Começou a ser joio e gostou. Olha só, mas você não era trigo? Eu era trigo, mas agora comecei a ser joio. E estou gostando. Sai dessa vida, rapaz. Sai dessa vida. Como lidar? Vamos ler Mateus 18, a partir do 15. Vamos ler todos juntos? Assim se acorda. Está acordado? Eu falei que ia até às 11, hein? Tá bom? Vamos embora, vamos juntos. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o. Em particular, se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra. Ok. Vamos ler mais o outro versículo? Em verdade lhes digo, não, em verdade também lhes digo, que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Amém. É interessante esse texto. Parece que o primeiro passo é se aproximar da pessoa e buscar a convencê-la do seu erro. É buscar o errante em secreto e orientá-lo em segredo. O objetivo desse procedimento é resgatar o irmão. Está aí no 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir você, ganhou o seu irmão. Se conseguir, o irmão foi recuperado. Se não conseguir, o segundo passo é convocar 2 ou 3
testemunhas. E aí eu conversava essa semana com alguns irmãos aqui da comunidade, que às vezes nós colocamos esse texto como se fosse testemunha assim, né? Para já bater o martelo e já decretar, né? Decretar a falência do sujeito. Mas não é isso que o texto quer dizer. Se você conversar com ele e ele não te ouvir, convoque 2 ou 3 testemunhadores. É isso que o texto está falando. Ou seja, pessoas que tenham habilidade de proclamar a palavra. Ok? Você falou com aquele que errou? Falou, conversou? Ele te ouviu? Não ouviu. Então, sabe o que você vai fazer? Escolha 3 pessoas que tenham conhecimento da palavra e vá conversar com ele. Pessoas que possam testemunhar a palavra. E a palavra é uma palavra de salvação. Você tem que chamar essas pessoas para ir conversar com ele e dizer assim: a palavra diz que há perdão. A palavra diz que Deus te ama. A palavra diz que Ele quer te perdoar. A palavra diz que Ele é amor. É isso que você tem que fazer. Chamar 3 testemunhadores da palavra. E não testemunhas do fato em si. Chamou essas pessoas? Sim. Pessoas que têm habilidade na proclamação da palavra? Sim. Pessoas que têm um conhecimento na palavra de Deus? Sim. Essa palavra que aponta a misericórdia? Sim. O Deus que não desiste de ninguém? Sim. Fizeram tudo isso? Fizemos. Ok. Nem assim ele se arrependeu? Não. Então fale com a igreja. Mas a igreja é a comunidade que vai chegar para a pessoa, e vocês que estão aqui vão dizer para mim, não é? Que sou aqui o pecador. O que vocês vão dizer? Vão jogar pedra? O que vocês vão falar? O que vocês vão falar? Do amor do Senhor. O que mais vocês vão falar para mim? O que mais? De perdão. O que mais? De misericórdia. O que mais? De graça. O que mais? Jesus te salva. Ele quer te perdoar. A igreja tem este papel. Esse é o papel da igreja. Mas se ainda assim ele não se convencer, você levou a comunidade. Olha, a comunidade está aqui. Pessoas que passaram pelo problema que você passou, pessoas estão aqui para te ajudar, para te socorrer. Se no final dessa caminhada, ainda assim ele não se convencer, você vai dizer para ele que vai considerá-lo como um publicano. E aí quando nós lemos esse texto, considere como um publicano. A gente já exclui o sujeito. Não é isso? Está certo? Já exclui o sujeito. Não, está errado. Glória a Deus, meu irmão. Está errado. Sabe por que está errado? Porque Jesus tem uma forma de tratar com o publicano. E sabe como Jesus trata com o publicano? Está em Mateus. Mateus 10. Mateus 10, 3. Quem fazia parte dos 12 apóstolos? Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. O publicano. Mas vamos ler um pouquinho mais de Mateus. Mateus 9, de 9 a 13. O que diz o texto? Mateus 9, de 9 a 13. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. Ele levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Meu irmão e minha irmã, olha o que diz aí o texto. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de você come com os publicanos e pecadores? Sabe por que ele come? Porque ele nunca desiste da gente. Ele nunca desiste da gente. Nunca você será excluído da presença de Jesus.
Nunca. Ele sempre terá misericórdia, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Os publicanos continuam sendo objeto da missão de Jesus, continuarão sendo chamados para o discipulado, para a missão. Deus não desiste e nós não vamos desistir de ninguém. E eu te proponho algo nesta noite: desista de desistir, tá bom? Ok? Desista de desistir. Mas eu já estava desistindo dele. Desista de desistir, continue. 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 Quaresma é tempo de reflexão. Somos desafiados a não desistir. Não desista de você, porque bondade e misericórdia vão te seguir. Não desista de você. Quaresma, nós vamos cuidar das crianças na fé. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Vamos cuidar das crianças na fé. Quaresma é tempo de buscar a ovelha que se perdeu. É tempo de cuidar da ovelha que se perdeu. É tempo de cuidar dos frágeis, dos pecadores. A unidade acontece quando há cuidado, amor e promoção do perdão. Eu quero dizer uma coisa, meus irmãos. Eu e o reverendo Ellerson, nós não conseguimos cuidar de todo mundo. É impossível. Vocês também são responsáveis, sabiam? Portanto, meçam as suas palavras, porque vocês são responsáveis. Vão atrás daquele que saiu do aprisco. Não está mais aqui, saiu do aprisco. Vai atrás. Isso não é só responsabilidade minha e do reverendo Ellerson, não. Quaresma é tempo de lembrar daquele que não está mais no aprisco. Você fica olhando só para as 99, se alegrando com as 99, e às vezes não está lembrando de que uma foi embora. Cuidem das crianças da fé, ou na fé. Mesmo aqueles que incorreram em erros não podem ser arrancados. Não compete a nós arrancarmos. Na Quaresma, nós lembramos que é tempo de restauração e perdão. E o tempo da graça, segundo Mateus, vai acabar. Segundo Mateus, vai acabar. Vai chegar o tempo de juízo, do juízo, da condenação, da sentença. Eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, esse tempo vai chegar. Mas nós estamos ainda no tempo da graça. Ainda é tempo de correr atrás da ovelha que está perdida. E por fim, Mateus lembra que há o outro lado do sanduíche. E eu termino. Está em Mateus 28, a partir do 16. Diz assim o texto: Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns ainda duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E sabe de uma coisa? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco nessa noite. Eu não sei se você quer aceitar o convite de Jesus, mas Ele está te